Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 8 de abril de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Nesse vídeo, vou trazer aqui mais uma passagem bíblica e uma explicação do já conhecido Norman Geisler. Em seu livro aqui, Norman Geisler e Thomas Howe. O Norman Geisler faleceu ano passado, 2019. Ele foi um cristão evangélico norte-americano. Ele fez e faz muito sucesso no meio evangélico. Vários livros publicados nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então trarei mais uma passagem bíblica e veremos aqui a explicação do Norman Geisler. Ele era um cristão fundamentalista. Cristão fundamentalista é aquele que vê a Bíblia, os relatos lendários da Bíblia, como se fossem relatos reais. E daí, quando eles passam a explicar, a defender alguns textos da Bíblia, aí vem o absurdo. E aí vem a coisa cômica. Quem adora o Norman Geisler é o ateu Leonardo Marculino. O Leonardo Marculino tem um canal no YouTube com o nome Leo Marculino. E ele lançou recentemente um livro, um e-book, um livro eletrônico com o título Ciência no Cotidiano. Colocarei na parte superior dessa página o link lá do livro do Leonardo Marculino. Compre lá o livro dele, ajude aí um jovem escritor. Pois bem, o Leonardo Marculino, ele ri muito com aqui as explicações do Norman Geisler. Ele ri muito com isso. Para você ter uma ideia, veja aí o que diz o Leonardo Marculino sobre as explicações do Norman Geisler neste livro aqui, com o nome Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Se você olhar bem aí, o Norman Geisler coloca a palavra contradições da Bíblia, contradições, entre aspas, querendo insinuar que na Bíblia não existe contradições. Não existem, melhor dizendo, não existem contradições, o que é um tremendo absurdo e uma piada para você morrer de rir. Então ouça aí o que o Leo Marculino diz sobre o Norman Geisler. Depois voltarei. O pior cego é aquele que não quer enxergar, entendeu? E dá vontade de rir mesmo, entendeu? Quando ele fala assim, ó, não ria, mas é verdade. Dá vontade de rir. Ver esses caras aí, ó, Norman Geisler e o Thomas Howe, tentando deturpar. Porra, cara, a emenda sai pior que o soneto, entendeu? Sai pior que o soneto e é uma verdade pura. Porra, cara, tá na cara. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice. Muito bem, já que vamos tratar novamente de Bíblia, é bom a gente ouvir novamente a inteligentíssima Célia Quirino, que mora na capital João Pessoa, capital da Paraíba. E a Célia Quirino recentemente fez aí suas confissões. Ela foi uma cristã e hoje ela não tem religião alguma, não tem crença alguma. Então vejamos aí o que diz a Célia Quirino sobre a Bíblia. Depois voltarei. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Muito bem, gente, muito bem. O Norman Geisler
ele aqui vai fazer um estudo no livro dele, e você verá, ele vai fazer um estudo sobre o que está no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Então é sobre este livro aqui, sobre este capítulo, sobre este versículo, que mostrarei aqui as explicações do Norman Geisler. E você aí, mais uma vez, vai rir muito. Isso aí eu garanto. Então vamos aqui, vou ler para vocês. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos. Ouça bem, os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Fecha aspas aí. Quem escreveu o que está aqui, que não foi Moisés, quem escreveu o que está aqui, parabéns, acertou aqui em cheio. Isso aqui é justiça. É a justiça que nós temos hoje aqui na Terra, em países democráticos, aqui no Brasil, por exemplo. Se um pai comete um crime, somente o pai é que pode pagar por esse crime. O filho não. Se um filho comete um crime, somente o filho é que pode pagar por esse crime. Entendeu? O pai não. Então aqui nós temos a responsabilidade penal pessoal. É a responsabilidade penal pessoal. E isso aí está na Constituição da República Federativa do Brasil. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Viu aí? Na Constituição. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isto é, só o condenado é que pode pagar pelo que fez. O filho dele é inocente. Nada pode acontecer com o filho de um, por exemplo, estuprador. Se um pai estupra uma mulher, o filho dele, que não teve participação alguma nesse estupro, não pode sofrer punição alguma. Então aqui, o que está aqui em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, está correto. Parabéns a quem escreveu isso aqui. E quem escreveu isso aqui, que está em Deuteronômio 24, 16, está concordando, esse escritor aqui está concordando com o que está também em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. E esse Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, mostrei ontem, fiz uma abordagem dele no vídeo de ontem com o título Contradições na Bíblia? Perguntando. Então veja, vou ler aqui o que está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, para que você entenda. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. O filho, veja aí, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Viu aí? A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, o escritor aqui, que escreveu o que está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, ele está concordando com aquele escritor muito antigo que escreveu o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Então, essas duas passagens aí são passagens que se unem. Os dois escritores, para eles, o filho não pode ser punido por uma ação praticada por seus pais. E nem seus pais podem ser punidos por uma ação praticada pelo filho. Cada pessoa vai responder
por suas ações. É o que dizem aí os dois escritores bíblicos. E parabéns a eles. E parabéns a eles, porque isso aí é justiça. Muito bem. Então vamos agora ver aqui o Norman Geisler tentando aqui resolver uma contradição bíblica. Por quê? Porque eu mostrei ontem que o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, ali nos 10 mandamentos, que não são 10. Então ali, eu mostrei aqui, que o que está, o escritor ali, ele tinha uma visão diferente do escritor que escreveu Deuteronômio, como também do escritor que escreveu o que está em Ezequiel. Você viu aí que quem escreveu aquele versículo de Deuteronômio e quem escreveu o versículo de Ezequiel, os dois ali estão com o mesmo ponto de vista. O filho não levará a iniquidade dos pais, nem os pais a iniquidade dos filhos. Os dois estão de acordo. Só que quem escreveu o que está aqui em Êxodo, que foi outra pessoa e não Moisés, quem escreveu o que está em Êxodo pensava diferente. Viu aí? Pensava diferente. Então, em Êxodo capítulo 20, versículo 5, está dito que o Deus hebreu, o Deus zeloso, ele visitará a iniquidade dos pais nos filhos. Viu aí, gente? Quem escreveu o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, é contra aquele escritor bíblico que escreveu o que está em Deuteronômio e aquele que está em Ezequiel. Simples assim. Eles entram em contradição. Você entendeu? Repito, Êxodo 20, capítulo 5, está dizendo que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos. Que o Deus hebreu punirá os pais por meio dos filhos. O que é uma autêntica loucura, uma profunda injustiça. E eu dei aqui exemplos, não dei? Dei exemplos aqui em relação à lenda do Adão e Eva, dei outro exemplo aqui do censo do rei Davi, dei outro exemplo do adultério do rei Davi. Então aqui está mais uma contradição bíblica. E nesse caso aqui com outra passagem bíblica, que eu não mostrei ontem, que é o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, com o que está no livro de 2 Samuel, capítulo 11 e também capítulo 12. Você verá aqui a contradição. E o Norman Geisler aqui vai tentar dizer que não. E aí você vai morrer de rir. É quando a emenda sai pior do que o soneto. Porque é impossível tentar defender a Bíblia dizendo que ela não tem contradição, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Não existe Espírito Santo, não existe Deus algum. Tudo isso aqui é criação do povo hebreu. Então vamos aqui. Vamos ao Norman Geisler. Muito bem, Norman Geisler. Na página 137 do livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, na página 137 e continuando na 138, vou ler aqui a explicação do Norman Geisler, diante de dois textos que entram em contradição. Mais um texto bíblico aí. Então ele começa assim, acompanhe aí, por favor, acompanhe. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Aí o Norman Geisler faz a pergunta: como pode esta passagem estabelecer que os filhos não serão mortos por causa dos pecados de seus pais,
se há casos em que isso ocorreu, segundo outras passagens. Eis a pergunta aí. O Norman Geisler apresenta o problema. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Estabelece com clareza que os filhos não serão mortos em lugar dos pais, e que cada qual será morto pelo seu pecado. É o que está em Deuteronômio, que eu acabei de explicar aqui. Continua o Norman Geisler, e aí vem a contradição. Entretanto, em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 18, o filho de Davi e Batseba morreu em decorrência do pecado de Davi. Viu aí? Isso aqui já entra em contradição com o que está em Deuteronômio. Vou repetir, diz assim o Norman Geisler. Entretanto, em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 a 18, o filho de Davi e Batseba morreu em decorrência do pecado de Davi. Como então, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, pode afirmar que os filhos não serão mortos pelos pecados de seus pais, se foi isso que aconteceu com o filho de Davi? Eis a pergunta aí. Muito bem, gente. E agora o Norman Geisler vai explicar. E você vai rir muito aí. Então ele explica assim. Solução. Primeiro, a passagem de Deuteronômio refere-se a um preceito estabelecido. Até agora ele não disse nada. Pelo qual o sistema legal de Israel funcionaria quando eles se estabelecessem na terra prometida. Segundo esse preceito, os tribunais humanos não teriam o direito de aplicar a pena de morte em filhos de pais culpados, se os filhos também não fossem pessoalmente culpados do crime cometido. Entretanto, o que restringe o poder dos tribunais humanos não restringe os direitos nem a autoridade de Deus. Isso aí, gente, é para você morrer de rir. O Norman Geisler está dizendo aqui que aquele preceito que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, dizendo que o filho não pagará pelos pecados do pai, e nem o pai pagará pelo pecado do filho, que cada um pagará por seu pecado. O que diz ali em Deuteronômio, o Norman Geisler está dizendo que aquilo ali é para a lei dos homens. Na época, para a lei dos homens, que os tribunais dos homens humanos não poderiam fazer isso. Punir o filho por causa do pecado dos pais, entendeu? Dos pecados dos pais. Ele quer dizer isso aí, que os tribunais humanos não poderiam fazer essa injustiça. Mas ele diz aqui que o Deus hebreu pode sim fazer essa injustiça. Por favor, não ria, porque você atrapalha a minha explicação aqui. Então o Norman Geisler está dizendo que isso aí era para os tribunais dos homens, mas que aqui os tribunais humanos não restringem os direitos nem a autoridade de Deus. Ele dizendo que Deus pode fazer isso, essa injustiça, mas os homens não. Por favor, não ria, você está atrapalhando minha explicação aqui. Agora vamos à segunda explicação do Norman Geisler, e aí você vai morrer de rir. Eu vou ler por completo, depois volto explicando. Então ele diz aqui, o primeiro ponto foi aquele, ele dizendo que isso aí era para os tribunais dos homens. Só que o Deus hebreu poderia fazer essa injustiça, punir pessoas inocentes por causa de pecadores. Então vamos para o segundo ponto aqui do Norman Geisler. Ele diz assim, as Escrituras não dizem que o filho de Davi foi punido por causa do pecado de seu pai. Diz ele, o Norman Geisler. Aí ele continua, o que elas, as Escrituras, a Bíblia, o que elas dizem é que Davi
foi punido por meio da morte de seu filho. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 14. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. O Norman Geisler está dizendo que as Escrituras, a Bíblia não diz que o filho de Davi foi punido por causa dos pecados de seu pai. Veja que absurdo, gente. E aí ele diz, o Norman Geisler, o que a Bíblia diz é que Davi foi punido por meio da morte de seu filho. Veja que loucura, gente. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 14. Ora, vamos explicar aqui. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, nós temos ali o Deus hebreu, vou pegar aqui a Bíblia, nós temos ali o Deus hebreu perdoando o pecado do rei Davi. O Deus hebreu perdoando o pecado do rei Davi. O rei Davi cometeu adultério com Batseba, que era uma mulher casada. Então, o rei Davi fez sexo com ela, cometeu adultério. Na época, a pena para o adúltero era a pena de morte por apedrejamento. Então, o rei Davi deveria ter sido morto por apedrejamento. E isso aí era impossível. Por quê? Porque o rei Davi era o rei. Se fosse uma pessoa comum do povo, teria sido morta por apedrejamento. Mas era o rei, aí o rei estava acima das leis. Então aqui, quem escreveu o que está aqui em 2 Samuel, está dizendo aqui que o Deus hebreu, ele perdoou o pecado do rei Davi, perdoou o adultério. Quando você perdoa, não existe não existe punição alguma sobre você aqui, para você analisar. Não existe. Quando a pessoa comete um crime e é perdoado, não existe punição alguma. Entendeu? Então vou ler aqui o perdão do Deus hebreu ao rei Davi por ter praticado o adultério. E em seguida vou ler aqui o Deus hebreu querendo uma punição. E essa punição, por causa do adultério do rei Davi, o Deus hebreu escolheu a criança inocente do rei Davi. Ou seja, o Deus hebreu matou a criança do rei Davi por causa do adultério praticado pelo rei Davi. Repito, o Deus hebreu matou a criança inocente, fruto do adultério, matou a criança do rei Davi por causa do adultério, do pecado cometido pelo rei Davi. Isso aqui está na Bíblia de forma clara, incontestável. Quem disser coisa diferente está estuprando a Bíblia. Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 13, 14, 15 e 18. Vou ler. Diz assim: Então disse Davi a Natã. Natã era aqui o emissário do Deus hebreu, na lenda bíblica. Então Davi disse a Natã, veja o que Davi disse: Pequei contra o Senhor, porque ele praticou adultério. Então Davi diz, pequei contra o Senhor. Aí o Natã disse a Davi, veja aqui, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou. Viu aí? O Deus hebreu perdoando aqui ao rei Davi. Natã diz, também o Senhor, o Deus hebreu, te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Viu aí? Porque aqui o pecado era a pena de morte por apedrejamento. Então, o mensageiro Natã está dizendo ao rei Davi que o Deus hebreu perdoou o pecado do rei Davi. Se o Deus hebreu perdoou o pecado do rei Davi,
Então acabou-se a conversa. O rei Davi não poderia e não foi punido porque o perdão aqui apareceu. Entendeu? Então Davi não foi punido coisa alguma, como diz aí o Norman Geisler. E ele piora mais ainda a situação. Ele diz que o rei Davi foi punido pela morte do filho dele. Veja que loucura, gente. Veja que loucura. Então, muito bem. Então você viu aí na Bíblia que o Deus hebreu perdoou o adultério do rei Davi. Acabou-se. Só que o Deus hebreu queria matar alguém aqui. E veja, continua no versículo 14. O Natan dizendo a Davi: mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o teu filho que te nasceu morrerá. Veja aí Natan dizendo para o rei Davi: o filho que te nasceu, que é a criancinha, fruto do adultério, o filho que te nasceu morrerá. Olha aí, a morte para o filho do rei Davi por causa do pecado do rei Davi. Você entendeu? E aí continua. Então Natan foi para sua casa, e o Senhor, o Deus hebreu, e o Senhor feriu a criança, o Deus hebreu, feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E diz o versículo 18: ao 7º dia morreu a criança. Fecha aspas aí. Então é fácil, gente, você ver que a passagem que está em Deuteronômio é contra aquele escritor que escreveu o que está em Deuteronômio. Ele era contra essa lenda aqui do rei Davi, porque lá em Deuteronômio ele está dizendo que a alma que pecar, só ela morrerá. Ele está dizendo em Deuteronômio que o filho não levará a iniquidade do pai, que o filho não pode ser punido por causa do pecado praticado por seu pai. É o que está em Deuteronômio. Então o que está em Deuteronômio é contra essa lenda do rei Davi. Porque aqui na lenda do rei Davi, o Deus hebreu, ele castigou, ele matou a criança fruto do adultério. Ele matou a criança e não matou o rei Davi. Então o Deus hebreu perdoou aqui ao pecador rei Davi, mas resolveu matar a criança, porque a criança foi fruto do pecado do rei Davi. Então você vê que nessa lenda de Davi cometendo adultério com Batseba, que isso aí, essa lenda, é contra o que está em Deuteronômio. É contra o que está em Ezequiel 18:20. Só que é a favor do que está nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Ali está dito que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos. E aqui está essa lenda da criança morta pelo Deus hebreu, essa criança de Davi. Isso aqui está concordando com o que está em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Porque ali, repito, diz: o Deus hebreu visitará a iniquidade, os pecados dos pais nos filhos. E foi o que aconteceu aqui com a criancinha do rei Davi. O Deus hebreu cobrou aqui o crime, não do rei Davi, mas em cima do filho do rei Davi. Então é uma piada quando o Norman Geisler diz que a Bíblia não diz que o filho de Davi foi punido por causa do pecado de seu pai. Diz aí o Norman Geisler. Isso aqui, gente, é para você morrer de rir. Ele diz: as escrituras não dizem que o filho de Davi foi punido por causa do pecado de seu pai. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Se o rei Davi não tivesse
cometido adultério com Batseba, se ele fosse esposo da Batseba, essa criancinha aqui do rei Davi não teria sido morta. Mas ela só foi morta porque era fruto de um pecado cometido pelo rei Davi. Só mesmo uma pessoa mentalmente desequilibrada para não entender isso. A criança lá, em 2 Samuel capítulo 12, a criança do rei Davi, ela só foi morta por causa do adultério, do pecado cometido pelo rei Davi. E o Norman Geisler diz aqui que as escrituras não dizem que o filho de Davi foi punido por causa do pecado de seu pai. E aí ele piora, ele diz assim, o que elas dizem é que Davi foi punido por meio da morte de seu filho. Veja que vergonha, gente. Veja que vergonha. Ele dizendo que Davi foi punido por meio da morte de seu filho. Olha o absurdo. Davi não foi punido coisíssima alguma. Davi foi perdoado, como você acabou de ouvir aí. E o Norman Geisler, ele sabe que o que ele está dizendo aqui é bobagem. Tanto é que logo em seguida ele diz assim, caso se considere, veja aí, ele mesmo reconhece que o que ele escreveu aqui foi bobagem. E ele diz, caso se considere que a morte do filho foi um modo injusto de punir Davi, veja aí, deve-se lembrar que Davi confiou na justiça de Deus. Veja que loucura, gente. E ele diz que Davi disse que iria se encontrar com a criancinha lá no céu depois. E que Davi estava conformado com isso. Veja que loucura, gente. É o que dá quando você tenta dizer que a Bíblia não tem contradição. É o que dá, gente. Quando a pessoa vai explicar isso aí a pessoa piora mais ainda a situação. E é o que está aí, que você viu de forma fácil, não foi? Então veja, vou resumir aqui. O que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, quem escreveu aquilo ali, que não foi Moisés, está dizendo que o filho não levará a iniquidade do pai, que o filho não pode ser punido por causa do pecado praticado por seu pai. É o que está em Deuteronômio. E também está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Outra pessoa escreveu a mesma coisa, o mesmo ponto de vista. Só que quem escreveu o que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, contraria os dois. Diz o contrário, que o Deus hebreu levará a iniquidade dos pais nos filhos, que o Deus hebreu castigará o pecado dos pais nos filhos, o que é um absurdo, o que é uma loucura total. E o Norman Geisler tenta explicar aí e piorou mais ainda a situação, porque o filho do rei Davi, a criança do rei Davi, só foi morta porque ela foi produto do adultério, ela foi produto do pecado cometido pelo rei Davi. É simples uma pessoa entender assim. E digo mais, essa passagem injusta que está em Êxodo, atribuída ao Deus hebreu, que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos, essa injustiça aí é que está em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E mostrei os exemplos aqui. Adão e Eva, a lenda de Adão e Eva, é o exemplo que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Ali, veja bem, Adão e Eva no planeta Terra, certo? Só Adão e Eva. Eles desobedecem à ordem do Deus hebreu. São expulsos do jardim do Éden, não é isso? Só os dois. Aí depois começa a procriação, filhos. Muito bem. Então veja, a doutrina cristã diz que a morte entrou no mundo, no planeta Terra, por meio de um homem, no caso aí Adão e Eva. A morte entrou no planeta Terra, diz aí a doutrina cristã, não é isso? Pois bem, e essa morte, essa punição
do Deus hebreu a Adão e Eva, ela foi estendida para os filhos que ainda viriam. Os filhos de Adão e Eva, não é isso? Os cristãos não dizem que a pessoa já nasce aí, já fadada à morte, por causa do comportamento do Adão e Eva? Isso aí, gente, é mais aquela injustiça que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Quando diz lá que o Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais nos filhos. Viu aí? Os filhos de Adão e Eva, que nem existiam ainda, quando eles desobedeceram a ordem do Deus hebreu. Então os filhos de Adão e Eva iriam sofrer, veja aí, a punição, a morte, em razão do comportamento de seus pais. Viu aí a loucura? Já começa aí, logo em Gênesis, na lenda de Adão e Eva, no jardim do Éden. O Deus hebreu jogou uma punição contra o casal. E essa punição dos pais foi estendida para os filhos. Veja aí, os filhos inocentes pagando pelo que Adão e Eva fizeram. É o que está em Êxodo. O Deus hebreu visitará a iniquidade dos pais, os pecados dos pais nos filhos. Essa injustiça aí. E é a mesma injustiça no caso aí da lenda do adultério do rei Davi. Entendeu? O Deus hebreu, no adultério do rei Davi, perdoou ao pecador, perdoou ao criminoso, ao rei Davi, mas se vingou na criança, produto do adultério. Então o Deus hebreu matou o filho, a criança do rei Davi. Então a criança do rei Davi sofreu a punição, a morte, por causa do comportamento do rei Davi. É fácil explicar isso. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado. Esses caras aí, ó, Norma Geisler e o Thomas Howell, tentando deturpar, porra, cara, a emenda sai pior que o soneto, entendeu? Sai pior que o soneto e é uma verdade pura, porra. Cara, tá na cara, falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior, é canalice.